Leitura do livro Principais Julgados do STF e do STJ, comentados, do professor Márcio André Lopes Cavalcante. Temas diversos. 12.2. A Constituição Estadual não pode disciplinar sobre intervenção estadual de forma diferente das regras previstas na Constituição Federal. Princípio da autonomia dos entes. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios são autônomos, conforme artigo 18 da Constituição. A autonomia dos entes é manifestada pelas seguintes capacidades que possuem: auto-organização, que é a capacidade de os Estados elaborarem suas próprias constituições e de o Distrito Federal e os municípios elaborarem suas leis orgânicas. B. Autogoverno, prerrogativa que os entes possuem de elegerem os seus respectivos governantes, governadores, prefeitos, deputados, vereadores. C. Autoadministração, capacidade que os entes possuem de dirigirem os seus próprios órgãos e serviços públicos e de exercerem suas competências sem interferência de outro ente. Assim, por exemplo, as decisões administrativas do Estado-membro X são tomadas exclusivamente por este Estado-membro X, sem que possam sofrer a interferência da União, de outros Estados-membros ou de municípios. D. Autolegislação, prerrogativa dos entes de editarem suas próprias leis, de acordo com as competências fixadas na Constituição Federal. Equilíbrio federativo, pacto federativo. Apesar de serem autônomos, os entes da federação têm que obedecer aos princípios e regras da Constituição Federal, a fim de manter o equilíbrio federativo. Intervenção, instrumento para manter o equilíbrio federativo. A Constituição Federal prevê que, se houver risco à manutenção do equilíbrio federativo, é possível a utilização de mecanismo chamado de intervenção. A finalidade da intervenção é proteger a estrutura constitucional federativa contra atos destrutivos de unidades federadas. Conceito de intervenção é uma medida de natureza política, excepcional, prevista taxativamente, consistente na incursão ou intromissão de um ente superior em assuntos de um ente inferior, restringindo temporariamente a autonomia deste, com o objetivo de preservar o pacto federativo e fazer cumprir os demais princípios e regras constitucionais. Princípio da não intervenção. A regra é que um ente não pode intervir em outro. A intervenção de um ente em outro é excepcional. Somente fatos de enorme gravidade justificam essa medida extrema. Espécies de intervenção. Há dois tipos de intervenção em nossa federação: a intervenção da União nos Estados, no Distrito Federal ou nos municípios localizados em territórios, que seria então a intervenção federal, prevista no artigo 34 da Constituição, e a intervenção dos estados nos municípios, que seria então a intervenção estadual, prevista no artigo 35 da Constituição. A intervenção federal, a União intervém nos estados. A intervenção estadual, os estados intervêm nos municípios. Observação: a União não intervém em municípios a não ser que estejam em territórios. Como o Brasil hoje não tem mais territórios, então vale que a União só intervém em estados e os estados só intervêm em municípios. Hipóteses de intervenção federal. As hipóteses excepcionais de intervenção federal estão previstas taxativamente no artigo 34. Vejamos cada uma delas, analisando o procedimento adotado. A União poderá intervir nos estados se essa medida for necessária para manter a integridade nacional. Exemplo: um determinado Estado-membro inicia um forte movimento para se separar do restante do Brasil. 2. Repelir invasão estrangeira
ou de uma unidade da federação em outra. Exemplo: a Colômbia decide conquistar Tabatinga. 3. Por termo ou acabar a grave comprometimento da ordem pública. Exemplo: o Estado-membro não está conseguindo controlar o crime organizado. 4. Reorganizar as finanças do Estado, caso ele tenha suspendido o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. B. Deixado de entregar aos municípios as receitas tributárias dentro dos prazos estabelecidos em lei. O procedimento será o seguinte: o presidente da República, ao perceber a ocorrência de algumas dessas hipóteses, poderá decretar a intervenção, mesmo que não tenha sido solicitada por ninguém. Em outras palavras, a intervenção será decretada de ofício, de forma espontânea. O presidente decreta a intervenção por meio de um decreto presidencial, o qual deverá trazer as regras sobre a intervenção, amplitude, prazo e condições. No decreto, o presidente poderá nomear um interventor para o Estado, para administrar o Estado, caso entenda necessário. O decreto deverá ser submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. A doutrina chama isso de controle político da intervenção. Se o Congresso não estiver funcionando, o presidente do Senado deverá fazer uma convocação extraordinária. Antes de decretar a intervenção, o presidente consultará o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacionais, sendo tais manifestações apenas opinativas e não vinculantes. Além disso, a União poderá intervir no Estado ou no Distrito Federal para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da União, das unidades federativas. Se o Poder Executivo ou Legislativo Estadual que estiver sendo coagido ou impedido deverá solicitar ou pedir ao Presidente da República que intervenha no Estado. Se o Poder Judiciário estiver sendo coagido ou impedido, deve solicitar providências ao STF. Se o STF concordar com o pedido, irá requisitar do Presidente da República a intervenção. A requisição, então, é vinculante. O decreto de intervenção também será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. 6. A União poderá intervir no Estado e Distrito Federal para prover, garantir a execução de ordem ou decisão judicial que esteja sendo desrespeitada. A decretação da intervenção dependerá da requisição do STF, do STJ ou do TSE. Assim, o STF, o STJ e o TSE, a depender de qual ordem decisão judicial esteja sendo descumprida, irá requisitar do Presidente da República a intervenção federal. Assim, por exemplo, se a decisão do TSE é que foi descumprida, o presidente desta Corte irá requisitar a intervenção ao Presidente da República. E se o Estado ou Distrito Federal estiver descumprindo uma decisão de juiz ou tribunal de segunda instância, nesse caso, o tribunal local deverá fazer uma representação ao Tribunal Superior competente, STF, STJ e TSE, solicitando a intervenção. Se o Tribunal Superior concordar, ele irá requisitar ao Presidente da República a intervenção. Para saber qual Tribunal Superior será competente, deverá ser analisada a matéria discutida e para quem seria dirigido o eventual recurso. Exemplo: caberá ao STJ o exame da intervenção federal nos casos em que a matéria é infraconstitucional, ou seja, legislação federal, e o possível recurso deva ser encaminhado ao STJ. Exemplo 2. Se a questão for constitucional, o pedido de intervenção será julgado pelo STF. Observação: não é necessária a apreciação pelo Congresso Nacional, tendo em vista que a intervenção foi determinada pelo Poder Judiciário em julgamento de ação judicial. 7. A União poderá intervir no Estado ou Distrito Federal para prover, garantir a execução de lei que esteja sendo desrespeitada.
A decretação da intervenção dependerá do provimento, decisão, julgamento procedente pelo STF, de representação do Procurador-Geral da República. Assim, verificado a ocorrência de uma dessas hipóteses, o PGR deverá propor uma representação de inconstitucionalidade de intervenção, ação direta de inconstitucionalidade interventiva, junto ao STF. Se o STF julgar a ação procedente, deverá levar ao conhecimento do Presidente da República para este, no prazo improrrogável de 15 dias. Tome as seguintes providências. Espeça o decreto de intervenção, nomeie nesse mesmo decreto o interventor, se couber. Vale ressaltar que nem sempre haverá nomeação de interventor. O procedimento está previsto na Lei 12.562 de 2011. Observação 1. A decretação de intervenção é vinculada, cabendo ao presidente a mera formalização da decisão tomada pelo STF. Observação número 2. O decreto deve limitar-se a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida for suficiente para o restabelecimento da normalidade. Observação 3. Não é necessário que a intervenção seja apreciada pelo Congresso Nacional. A União poderá intervir no Estado ou Distrito Federal para assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis, que são os seguintes: a forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta e aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, 25%, e nas ações e serviços públicos de saúde. Intervenção federal como limitação circunstancial ao poder de reforma constitucional. A Constituição Federal não poderá ser emendada na vigência da intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Hipóteses de intervenção estadual. As hipóteses excepcionais de intervenção nos municípios estão previstas taxativamente nos artigos 35 da Constituição Federal. É o Estado-membro quem tem a possibilidade constitucional de intervir nos municípios. Em regra, a União não intervém em municípios, a não ser que estejam em territórios. Veja agora o caso concreto julgado pelo STF. A Constituição de Pernambuco previu que o Estado-membro poderia intervir nos municípios caso ali ocorressem atos de corrupção e improbidade administrativa. Veja, artigo 91. O Estado não intervirá em seus municípios, exceto quando: inciso 5. Ocorrer prática de atos de corrupção e improbidade nos municípios, nos termos da lei. Essa previsão é válida? Não. A Constituição Estadual não pode trazer hipóteses de intervenção diferentes daquelas que são previstas no artigo 35 da Constituição Federal. As hipóteses de intervenção estadual previstas no artigo 35 da Constituição Federal são taxativas. Plenário do STF, ADI 2917. Ministro relator Gilmar Mendes.